Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 22 de setembro de 2024, o programa de número 100, desde que nós retomamos a apresentação do Razões da Fé no dia 30 de outubro de 2022. Então, hoje, 22 de setembro, nós comemoramos este programa de número 100 desta retomada. Aqui, você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam, sempre a partir das 9 horas da manhã de domingo, e no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos a partir das 8h30 da noite em vídeo, e também pela TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações e o que a gente vai publicando todas as semanas, como o próprio Razões da Fé. E o programa de número 100 não poderia ser um tema melhor para nós podermos também entender como nós, o que vivemos, por que estamos no mundo e a fé da Igreja, a nossa fé também na eternidade. Nosso tema, de onde viemos, para onde vamos? Os nossos convidados do dia, então, a Ana Paula Reis da Costa, que é psicóloga clínica, especialista em teoria, pesquisa e intervenções em luto pelo 4 Estações de São Paulo, fundadora do LUSP, Instituto de Psicologia e Clínicas Psicológicas, doutora em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e professora universitária. Ana, obrigado pela tua presença. Obrigada, um abraço ensolarado a todos os ouvintes. Muito bem, e nós temos conosco o padre Gustavo Predebon, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atualmente vigário da Paróquia Santa Catarina em Caxias e assessor do setor diocesano da Juventude. Olá, Padre Gustavo, também muito obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, olá, Ana, olá a todos que nos acompanham, pelas mídias, pelas redes sociais. Perfeito. Nós, neste programa, então, vamos falar um pouquinho mais de onde viemos e para onde vamos. E eu começo com o Padre Gustavo. A doutrina católica nos ensina que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como essa ideia pode dialogar com a ciência, especialmente com relação à evolução? Como conciliar estas narrativas? Até que ponto a Igreja também fala e dá crédito à teoria da evolução? Sim, acho que a tua pergunta é interessante, Felipe, porque em certo imaginário das pessoas está uma espécie de contraposição. Ou você tem fé, ou você segue aquilo que a ciência diz, Para responder de uma maneira bem simples, assim, eu poderia te dizer que quando a gente fala em evolução, mesmo no Big Bang, que foi uma teoria criada por um padre, em outras teorias cosmológicas, em tudo aquilo que se fala sobre a evolução do universo, enfim, sempre a ciência procura explicar o como,
como, né, as coisas se desenvolveram, né? E ao passo que os dados da fé, ou tudo aquilo que a teologia apresenta, a reflexão da igreja, elas se colocam num outro patamar, que não é o patamar do como aconteceu, mas do porquê aconteceu, ou de por que existimos, né? Então, se coloca numa linha mais existencial, vamos dizer assim. Também é um dado de fé, né? Então, é um dado compartilhado pelas pessoas que têm uma mesma crença, uma mesma fé compartilhada, né? Perfeito. Ana, do ponto de vista psicológico, como as crenças sobre a origem da vida e o propósito da existência impactam a saúde mental, especialmente nos momentos de crise existencial? Então, é muito bacana ouvir o Padre Gustavo. Já conheço ele do Cenáculo de Maria, né? A gente fez alguma caminhadinha já junto, né, Padre Gustavo? E é muito importante quando o Padre Gustavo diz que a ciência e a fé podem dialogar em aliança, e que o paradigma da teologia é um e o paradigma da ciência é outro, né? Então, a gente parte na ciência de um empirismo, nesse como. Na filosofia, a gente investe nos porquês. E a teologia acolhe todas essas perguntas no coração do homem em direção ao propósito da vida, de onde então nascem as crenças. Mas as crenças, elas são carregadas de desejo e por isso elas têm força sobre o corpo e a mente. Nascem das nossas experiências, das necessidades que são legadas pela cultura ou pela família. E quando a gente pensa as crenças, a gente pensa também os estágios da fé. James Fowler fez um trabalho muito bacana sobre isso, né? Ele diz que a fé tem 6 estágios. Começa de 0 a 5 anos numa fé mais intuitiva, onde as crenças passam pelas histórias contadas, na imaginação e nos símbolos que os adultos trazem às crianças. De 5 a 13 anos, a fé e as crenças mítico-literais, que alcançam o pensamento lógico, norteiam questões de causa e efeito, tempo e espaço, irreversibilidade e universalidade da morte. No terceiro estágio, nos adolescentes, as crenças sintéticas, né, convencionais, que representam uma identidade, o pertencimento, a solidariedade de um grupo de convivência. No quarto estágio, as crenças expressas no individual e na nossa capacidade reflexiva, que corresponde a um sistema social, traz um senso de responsabilidade e até um estilo de vida, né, do adulto. No quinto estágio, as crenças que constroem a fé, chamada como conjuntiva, oferecem recursos à mente para a interpretação de uma realidade e dão contorno para o cérebro através de abstrações e de formas de compreender essa realidade. Elas trazem linguagens simbólicas, né, constroem sentido. Na vida adulta, as nossas crenças elas são permeadas de mitos, de metáforas. Quando a gente pensa a própria criação do mundo dentro da questão teológica, traz toda uma metáfora também, né? E no sexto estágio e último, as crenças que constroem a fé universalizante. É o estágio mais alto da fé, né? Nutrido pelo sentido de que todos somos um só. E existimos como ser no mundo somente a partir do cuidado. É no cuidado que nós recebemos e ofertamos que nós somos capazes de existir. Se não há cuidado, não há existência e também não existem as crenças. Por isso, as crenças, elas podem nos ajudar em momentos de crise ou nos atrapalhar muito, dependendo de como elas vão interagindo em nós, né? Toda experiência na espiritualidade, ela é mediada pelo cérebro. E ela revela, né, esse conjunto de crenças, a ética de um povo, os seus valores, os seus ideais, as normas de vida que regem essa estrutura social, né, onde a gente vive. As experiências religiosas, elas afetam diferentes áreas do nosso cérebro, causam mudanças na forma como a gente interpreta e enfrenta a realidade.
No nosso cérebro não existe uma área de Deus, como a gente já viu por aí, né, em neurociência, que acenderia uma luzinha quando a gente está rezando e aquela seria a área de Deus no cérebro. Isso não existe, mas nós sabemos que as áreas que cuidam das nossas sensações, da retomada de controle sobre a vida, da orientação espacial, do amor e do vínculo, de onde vem a experiência de segurança psicológica, por exemplo, estão todas associadas às crenças e à fé. Sensações de encontro, de conexão, de união são associadas também às crenças religiosas. Existem exames de neuroimagem que mostram que quando as pessoas estão rezando, por exemplo, elas acionam essas áreas do cérebro e as crenças são tão importantes nas crises que, por exemplo, em desastres, que é a área que eu trabalho bastante em trauma, né, e luto, existe uma corrente chamada espiritualidade encarnada que constrói ritos ajudando uma comunidade de fé a se sentir protegida durante o resgate e a reconstrução de todo um bairro ou uma cidade. Eu vou interromper para fazer também, agora quando tu falavas sobre também essa questão dos desastres, enfim, nesse tempo que nós vivemos no Rio Grande do Sul alguns meses atrás e que estamos ainda em processo de luto, superando este luto para uma reconstrução de vidas e de pontes e de cidades, enfim. As pessoas, é claro, a igreja se envolveu muito, e não só a igreja católica, mas outras também, outras instituições, em campanhas, em coisas concretas, né, em ajuda voluntária, em campanhas de doações. Até que ponto esse envolvimento prático, mas também a ação da oração, a ação da espiritualidade, pode nos ajudar enquanto sociedade a superar esse luto? As crenças em comunidade, elas fornecem uma rede de apoio e proteção que dá contorno à vida. Quando acontece um desastre, a gente tem uma quebra de mundo presumido, né? Mesmo a imagem de Deus pode ser questionada numa situação como essa em função do intenso sofrimento. Então há uma perda de referência, de estruturas, de base para viver. Tudo se torna muito estranho, invasivo e violento. Quanto mais violenta a vida se mostra, maior é a nossa necessidade do sagrado. Porque o sagrado propõe uma construção de segurança que está para além da vida e do sofrimento. Nesse desastre climático do Rio Grande do Sul, especialmente, muito mais responderam a oferecer segurança, resiliência e reconstrução das comunidades às comunidades religiosas do que outras. Por quê? Uma comunidade religiosa se prende a uma rede a partir dessa fé. E é uma fé prática, ela não é só uma fé idealista, né? Então, essas comunidades construíram doações de alimentos, doações de roupas, abrigaram pessoas, muito mais do que os agentes institucionais, né? E essa experiência de fé coletiva é que gera a possibilidade de nos sentirmos menos desprotegidos e, ao mesmo tempo, cria um propósito que permite a reconstrução. Só que, no conteúdo dessa fé, quando a gente fala de fé saudável ou fé madura, a gente precisa pensar que esse conteúdo, naquilo que a gente acredita, acolhe esse sofrimento não como um sentido de punição, gerando culpa, porque senão a gente vai ter aí casos de depressão e estresse pós-traumático intensificados. Então, como a gente olha para Deus e como essa comunidade responde a Deus de forma prática, é muito mais importante, talvez, do que um conteúdo teológico fundamentalista. Tanto que nos ritos, o que veio ajudando muito essas comunidades é falar primeiro da dor e do sofrimento e só depois da esperança.
porque isso acolhe a experiência, né? Então é uma relação teológica de baixo para cima, não de cima para baixo. Acho que o Padre Gustavo vai me ajudar a explicar melhor, né? Não é um Deus distante, sentado numa poltroninha, idealizado, que fica assistindo a gente sofrer, mas um Deus que se manifesta em cada um que me ajuda e que caminha comigo. Deixa eu te perguntar, Ana, agora até fiquei curioso com esses pontos que tu trazes. Também de um ponto de vista psicológico, toda essa mobilização, ela demonstrou uma fé amadurecida. Me parece, porque quando as pessoas entenderam que também fazia parte da sua crença vivida, experienciada, né, encarnada, ajudar quem estava necessitando, então isso de alguma maneira demonstrou que havia um estágio saudável de fé em muitas comunidades que conseguiram ajudar. Porque justamente conseguiram se mobilizar, conseguiram se colocar no lugar de quem estava sofrendo, né? Quer dizer, que hoje é extremamente difícil a empatia, né? Então, conseguiram ir ajudar, ir até as cidades, né? Sei lá, fazer mutirões de limpeza, enfim, né? Eu faria mais um parênteses. Acho que também teve uma experiência que apareceu na TV, que a gente viu fotos também da própria igreja sendo o hospital da comunidade. Exatamente. Sim, os salões, né? E mesmo o templo, onde se celebra a Eucaristia, onde nós nos reunimos semanalmente para os sacramentos, ali foi o lugar, né, aqui nas cidades do Vale do Taquari, onde virou hospital mesmo, onde as pessoas eram socorridas e levadas para dentro do templo, né? Nesse sentido, talvez uma fé fundamentalista diria, não, ali é o lugar sagrado. Exatamente. Né? Isso. Mas não, é o lugar sagrado porque o ser humano é o templo do Espírito. Perfeito, Felipe. E isso que o Padre Gustavo diz tem muito fundamento na prática. As experiências de dor e sofrimento, elas nos ensinam aquilo que a alegria não nos leva, né? Não queremos sofrer, não devemos sofrer e não deve ser o sacrificialismo uma busca nossa. Mas é inegável que aquilo que a gente aprende no sofrimento, a alegria em muitos momentos não alcança. E dentro da experiência de ruptura que o próprio sofrimento claro, tomando como exemplo dentro da teologia cristã a crucificação de Jesus, por exemplo, ali, né, está toda a história de dor e sofrimento inerente à vida que Deus alcança. Então, quando Jesus é crucificado, nessa crença teológica específica, nós temos um lugar para o sofrimento. Diferente, por exemplo, de uma crença onde existe uma entidade, né, um Deus que é douradinho e que está acima de todos nós, né, que nunca sofreu. Ao mesmo tempo, a ressurreição propõe essa transformação da dor e do sofrimento. Agora, a experiência prática da fé na restituição da vida depende de que os coordenadores, os líderes, possam olhar para essa construção da vida, morte e ressurreição de Jesus a partir de uma ética da esperança. Aqui eu estou sendo bem Moltmann, né? Porque nós precisamos perceber que a empatia é o primeiro nível da fé e a compaixão é o nível máximo da fé. E a compaixão é a ação correspondente à empatia. Então, quando um salão de uma igreja se torna um espaço de reconstrução da vida, ou mesmo de celebração e sacralidade, como no caso dos ritos fúnebres, né? Nós estamos, então, em contato com uma fé que dá conta da vida como um todo e também da sua reconstrução. É muito bonito, né, a gente perceber o quanto os locais sagrados e as pessoas que representam esse sagrado, como os padres, as religiosas, podem agir como, de fato, agentes de transformação dessas realidades dolorosas a partir das crenças. Perfeito. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 22 de setembro. Fique com a gente, até daqui a pouco.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar.
Na Clínica Seara, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Com a expertise da fonoaudióloga Léa Trave, garantimos a você a melhor experiência auditiva. Recupere o prazer de ouvir com conforto e precisão. Agende sua consulta hoje mesmo. Seara Aparelhos Auditivos, porque sua audição merece o melhor cuidado. Ligue agora para o fone 54 99974 1957 e agende sua avaliação. Seara Aparelhos Auditivos, Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 22 de setembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, de onde viemos, para onde vamos? Nós estamos no programa de número 100, desde a retomada então do programa Razões da Fé. E os nossos convidados, a Ana Paula Reis da Costa, do Instituto LUSP, e o Padre Gustavo Predebon, assessor do setor diocesano da Juventude. Padre Gustavo, começando também contigo esse segundo bloco, no contexto da juventude, como falar do para onde vamos, quando muitos jovens estão lidando com dúvidas sobre a vida eterna e o próprio sentido da vida? Olha, essa pergunta é muito especial, assim, né, Felipe? Porque a fé, ela é um questionamento muito frequente na juventude, né? Especialmente porque muitos jovens, por exemplo, são questionados lá, né? Até fazem uma catequese, tem um processo de iniciação à vida cristã, mas depois são questionados por conta de professores, ou mesmo em nível de ensino médio, ou de nível de faculdade, né? Questionam, trazem abrem o mundo dos jovens, né? E muitas dessas construções que foram feitas, elas acabam sendo desconstruídas, né? Justamente, claro que vários jovens conseguem refazer isto, né? Eu
falo bastante a partir do trabalho com o setor juventude. Muito daquilo que eu observo é que os jovens, eles precisam de conteúdos, de respostas, às vezes de questionamento, né, de respostas assim a nível, às vezes até de compreensão. Então tudo isso que a Ana traz, né, isso é bem, bem importante num primeiro momento para um jovem, para ele perceber que também a fé não é irracional ou não é mitológica, né? Não cai nesse tipo de coisa. Mas eu percebo muito que os jovens precisam de muito testemunho de fé. Quer dizer, a fé parece que adormece em algum momento da vida aí, mas quando eles têm um testemunho que a família teve fé, né, ou a fé foi integrante da vida familiar, né, ou da comunidade, enfim, isso parece que marca eles a longo prazo, porque depois de um momento eles conseguem retomar isso, né, de maneira mais prática, ativa na vida, né. Então, algo eu trago assim bem como experiência que eu tenho vivenciado, né? E ao mesmo tempo, pessoas que questionam muito a fé, né? Como as perguntas que tu trouxestes, a gente vai perguntando, vai vendo assim, por que a pessoa tem aquela dúvida, o que aconteceu e tal, e normalmente aparecem experiências de falta de acolhimento, de conflito, né, de alguma dificuldade maior, sei lá, seja na catequese, seja, enfim, até com os próprios pais, né. Então, no fundo, me parece isso, né, que a fé, o conteúdo da fé, estritamente falando, ele acaba entrando de carona com uma série de outras coisas na vida do jovem, né? E que aí então a opção por aderir ou por negar a fé, ela depois passa ou por um acolhimento ou por um não acolhimento, assim, né? Até acolhimento da dúvida, né? Porque às vezes o jovem, ele não vai dizer assim, eu não quero acreditar, né? Ele diz, eu tenho dificuldade em ter fé. E se diante disso quem é responsável pelo jovem diz assim, não, mas eu te acolho na tua dúvida, né, eu entendo, é normal, faz parte da vida, etc, né, aí o jovem também tem uma resposta diferente, né? A gente não pode, em detrimento de questões teológicas ou espirituais, a gente não pode negar o que é antropológico, psicológico Isso. e físico, né? Nenhuma outra fase da vida é tão questionadora para os aspectos teológicos do que a adolescência. E isso acontece por questões biológicas, né, da eclosão de hormônios, o próprio crescimento, a busca por identidade, e também por questões psicológicas, que começar a desenvolver autonomia, abandonar um corpo de criança para ter um corpo que vai se encaminhar a um corpo de adulto, o seu lugar profissional, o seu lugar dentro do estudo, o seu lugar social, o seu lugar relacional amoroso, né? Tudo isso caminha com a fé. Por isso que é muito importante, considerando os estágios da fé do James Fowler, que falava antes, muito importante a gente perceber isso que o Padre Gustavo diz, que os jovens, eles necessitam de um suporte lógico, racional, e eles necessitam ultrapassar os mitos, né? A fantasia, a fábula, eles precisam trazer a fé prática. Por isso, os jovens são tão bem-vindos para nós, tanto para as crianças quanto para os adultos. E permitir que esses questionamentos aconteçam na família, sem entender isso como uma rebeldia intrusiva. Sem uma falta de educação. Ou falta de educação, ou um questionamento desrespeitoso Sim. em relação à fé dos mais velhos, é muito importante. Na pandemia, por exemplo, a gente teve contribuições fundamentais dos ritos, da reconstrução do convívio familiar,
que veio a partir dos adolescentes, porque eles lidavam muito bem com a tecnologia. Então, eles conseguiam acompanhar reuniões nos hospitais através de celulares, ritos através de celulares, através do Meet, através do Zoom, encontros familiares que criaram redes em todo o país. Os jovens nos ajudaram muito também a construir rituais alternativos, porque a adolescência é extremamente criativa. Então, essa capacidade de questionar a fé que o adolescente tem é vital, criativa, construtiva e permite que a gente também descubra os nossos porquês dentro da nossa própria experiência de fé. É muito bonito. Isso aí. Quando tu falas assim de que os jovens, eles vão em busca de ultrapassar uma espécie de fé mitológica que eles construíram e tal, não é porque a catequese foi dada errada, mas é porque é próprio da estrutura do ser humano, né? Quer dizer, que uma criança, ela vai olhar para o céu e pensar, Deus está lá, Deus está acima da abóbada celeste, né? Então, depois ela vai percebendo, não, o céu é o espaço sideral, né? O que nós entendemos isso é outra coisa. Então, isso é bem importante, né? Frisar, não é um erro de catequese simplesmente, né? Mas é a própria estrutura interna da pessoa humana que constrói dessa maneira, né? E depois vai se ampliando, né? E acho que vale dizer também, não é uma crítica, é uma observação objetiva. A nossa igreja e a própria teologia passou por fases, né? E essa etapa mais fundamentalista, ela abriu um campo para que a gente possa acompanhar a vida a partir da prática da vida, né? Que foi o movimento Nouvelle Théologie, né? E depois o Vaticano II. Isso a gente aprende assim, amarra no mestrado e no doutorado em teologia, né, Padre Gustavo? Sim. E então é muito triste quando a gente acompanha os jovens buscando identidade e quando eles conseguem formular uma identidade aliançada à própria fé. É muito bonito porque eles são protegidos por essa comunidade e no contraponto é muito triste quando o jovem é relegado, né, e fica na solidão porque seus questionamentos são considerados inválidos. Por exemplo, a questão da ressurreição, né? Para nós, enquanto igreja, nós cristãos, católicos, é o ponto central da nossa fé. Mas como falar da ressurreição? Como falar que Jesus inaugura um novo tempo, vamos dizer assim, para os jovens, né? Como falar de ressurreição para os jovens? Ana, talvez tu? Bom... Vou deixar tu responder primeiro. Bom. Eu recordava que um professor que foi meu e da Ana em comum, Frei Luiz Carlos Suzin, ele inclusive foi teu orientador, né? Foi meu orientador do doutorado. Do doutorado, isso aí. Fiz bolsa de pesquisa com ele durante 3 anos na graduação em teologia. E eu recordo das aulas de antropologia e também de escatologia, é que o Frei Suzin falava assim que muitas dessas questões teológicas, né, elas também são verdadeiras porque, de alguma maneira, de forma imperfeita, nós já experimentamos aqui, nessa vida, experiências de ressurreição. Né? Experiências, então, o fato de ajudar a reconstruir lá onde é que tudo foi destruído é uma pequena experiência de ressurreição. Né? O fato de nós em algum momento sentirmos que devemos purgar algum erro, algum pecado, né? Nos curar, enfim, de algumas coisas, também é um sinal de que nós buscamos uma purificação, uma melhora, uma evolução, né? Então, tudo aquilo que pertence ao patrimônio da fé, além de ser algo que diz respeito à vida eterna ou além desta vida, né? Também é algo que nós experimentamos concretamente aqui, né? Isso é muito importante. Se a gente não tivesse essa correspondência, ficaria uma crença muito distante, né? E muito inacessível e também muito desconectada da realidade, né?
é uma frase do Frei Suzin, trouxe aqui para a gente pensar. Ele diz em relação aos jovens, e aí vamos chegar na ressurreição, ele diz assim: hoje a teologia precisa fazer horas extras para adaptar linguagens e simbolismos, para superar fundamentalismos e ausência de ecumenismo. Ou seja, dentro dessa questão da ressurreição, essas horas extras que a gente vem fazendo para superar o antigo dentro da teologia é a própria ressurreição teológica, né? Já começamos por aí. Do ponto de vista psicológico, a ressurreição é uma reconciliação. O Moltmann diz uma frase que eu gosto muito, ele diz: a fé nos ensina que atrás de cada fim existe um novo início. Né? Eu acho muito linda essa frase dele. Então, quando nós somos capazes de perceber que atrás da escuridão do sofrimento existe uma luz, e essa luz é um restart, um reinício, com todas as transformações que ela traz, nós também enxergamos que na vida existem muitas mortes e ressurreições. E nós não estamos falando de morte corporal, a gente está falando de processos de transformação de realidades, pessoas e comunidades que permitem que a gente possa sempre ter um novo amanhecer. Né? A ressurreição é isso, é um processo de reconciliação pleno e integral que permite que nós sejamos renovados em tudo que cabe a nós, está relacionado a nós. A própria ressurreição da carne é uma expressão metafórica e real dentro da fé, mas psicologicamente metafórica, que alcança essa ideia de que tudo em mim é redimido. Tudo, absolutamente tudo. Nem mesmo a carne fica para trás. Sim. Né? Isso que eu vou complementar e dizer assim, do ponto de vista bíblico, né? Quando o João escreve, o verbo se fez carne, né? Ele usa uma palavra em grego chamada sarx, e que significa corporeidade ao nível extremo, né? Não é uma concepção teológica, homem, ser humano, etc. É carne, né? É encarnação, né? Então, é isso. Agora, tu me recordaste uma coisa, ou enfim, eu até gostaria que tu comentasse um pouquinho mais, Ana. Ao longo de um processo psicologicamente saudável, né? Se a gente pode falar isso ao longo da vida, existem muitas pequenas mortes, né? Porque, por exemplo, para se tornar adolescente tem que morrer algo de criança, entre aspas. Para se tornar adulto também tem que deixar algo de juventude, né? Eu acho que pessoas que conseguem passar por essas pequenas mortes e experimentarem novas vidas, elas também conseguem ter uma maturidade maior em certos pontos da fé cristã, né? Sim, a aposentadoria, o envelhecer, né? São chamadas crises desenvolvimentais. A saída da barriga da mãe, a entrada na escola, o casamento, né? A saída de casa para estudar. No caso da vida vocacional, para se encaminhar, né, dentro dos estudos da própria vida vocacional. Essas pequenas transições nos preparam para as transições maiores, né? Então, a forma como eu fui vivendo essas perdas, essas crises desenvolvimentais, compõe uma caixa de ferramentas que eu vou utilizar para automaticamente, instintivamente, lidar com as perdas maiores, né? A morte de alguém que eu amo, uma crise conjugal, que são as crises adversas, aquelas que se impõem à nossa vida e que se atravessam no nosso desenvolvimento. Agora, a gente precisa compreender, também relacionado às questões da fé, que é muito bonito, que vem da psicologia, nesse diálogo em aliança fé e ciência, que viver é abrir mão do antigo para dar espaço para o novo. Isso é a ressurreição, né? Quando Jesus retorna, ele está trazendo o novo, né? Ele está dizendo, se pode abrir mão do antigo e dar espaço para o novo, né? E ele dá a Maria Madalena, lá em João 20, essa tarefa, né? Ela que queria levar o corpo do Senhor, ele diz, pois então me leve em seu coração, sua alma, leve o seu amor até os irmãos, os apóstolos, né?
diga que eu estou aqui, diga que o novo existe. Essa experiência relacionada ao novo, mesmo que boa, sempre nos dá medo, né? Eu imagino quanto medo Tomé sentiu quando Jesus apareceu lá na frente dele, né? Com certeza. Devem ter ficado muito assustados, né? Essas são as experiências metafóricas do nosso viver como um todo. Talvez, isso o Padre Gustavo está à frente já há alguns anos e também eu fiz parte. Há alguns anos os jovens fazem a encenação da Paixão do Senhor, né? Lá nos pavilhões da Festa da Uva em Caxias. E, de certa forma também uma possibilidade de nós olharmos para Jesus, né, para o seu sofrimento, e também nos assemelharmos à juventude, às dores dos jovens com o sofrimento de Jesus. Nos vermos dentro dessa história, né? Uma história que acolhe a todos nós. Com certeza, porque de alguma eu me parece assim que a experiência do sofrimento, mesmo vivenciado por outros, ela nos torna mais humanos, mais profundamente humanizados e mais abertos, né, ao acolhimento, à vida, né? E me parece que quando a gente reflete lá, não só a via sacra tradicional, como várias comunidades fazem, mas nós também refletimos as cruzes específicas da juventude, que não é uma fase isenta de dificuldades, né? Não é uma fase isenta de desafios, né? Em termos de tempo, se a gente considerasse uma análise filosófica das mentalidades dos povos, né? Antigamente, ser idoso era muito legal, porque o valor maior era a generatividade. Os idosos estavam ali para ensinar os mais velhos, né? O adulto antigamente era aquele que... o adolescente era aquele que se preparava para ser um adulto que podia colher frutos e construir sabedoria. Hoje, a gente vê que os adolescentes estão sobrecarregados, porque a vida é o aqui e agora, você tem que ser eficiente, você tem que saber a sua carreira, o que você tem que estudar, e é tudo para ontem, porque a vida está em você. Depois que passar de você, não tem mais vida, né? Enquanto os idosos estão sendo relegados a um segundo plano. Teologicamente, a humanização traz essa proposta de mudança, né? Que a gente possa, como diz o Papa Francisco, ver as praças com os idosos ensinando os adolescentes, com as crianças brincando por perto, né? E isso é um recurso da fé, é a fé que ajuda a gente a enxergar esse valor. Hoje a gente vive numa sociedade do descarte, né? Então você tem valor enquanto produz, basicamente. E do controle. E produz e consome, no caso, né? Quanto, né, aí toda aquela experiência acumulada de gerações, né, que não é propriamente um saber técnico, mas é um saber vivencial, ele se perde, né? E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 22 de setembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado,
a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens.
E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 22 de setembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, do programa de número 100, programa Razões da Fé de número 100 depois do seu retorno. Então, de onde viemos e para onde vamos? Nossos convidados, a psicóloga Ana Paula Reis da Costa e o padre Gustavo Predebon. Ana, começo esse terceiro bloco contigo. Quais são os principais desafios que os jovens enfrentam hoje em termos de saúde mental e como as questões espirituais podem influenciar nesses desafios? Bom, a gente falava antes, né, que os jovens, a juventude na atualidade está sobrecarregada de cobranças e exigências. Não se cobra tanto das crianças e dos adultos hoje como os jovens são cobrados, né? A juventude está carregada de um presente exigente. Antigamente a gente pensava que experimentar, né, o tempo na vida, na juventude correspondia a uma construção onde os jovens recebiam o apoio dos adultos e dos idosos para poderem ser na vida adulta. E hoje a gente tem uma experiência em que os jovens precisam já ser e saber de si, como que entrando na vida adulta com tudo já decidido e encaminhado. Isso põe uma pressão pontual imensa. Além disso, a gente sabe que a juventude é um período onde nós repensamos tudo. A infância que tivemos, a família que temos, os valores morais, os valores éticos, a gente requestiona tudo isso para pôr em ordem dentro de uma experiência de autonomia. No entanto, com essa ideia excessiva de que a juventude seria o melhor momento da vida, os jovens também não recebem o apoio que deveriam, porque são considerados que estão dentro da melhor etapa da vida. Só que essa melhor etapa da vida, ela é cheia de desafios. E a forma como a gente vem vivendo no nosso planeta, as mortes, as perdas, o desamparo, essa ausência de diálogo e comunicação, às vezes dentro do próprio sistema familiar, impedem que os jovens encontrem
formas de elaborar suas perdas e de resolver suas questões, né? Então a gente tem os índices altos de suicídio e de depressão e de ansiedade. A gente sabe que a depressão está associada a perdas que foram acumuladas e não puderam ser elaboradas, ou uma vida de muita doação e pouco investimento em si, né? A gente sabe também que a ansiedade está associada a medo, e o medo faz o contraponto como desamparo, do amparo, do vínculo, da conexão. Então as crenças, a própria fé que nasce dos vínculos, que ajuda a construir a identidade da gente nesse período, funciona como uma rede de impacto e proteção, né? Uma psicóloga do Centro de Luto e Perdas, né, no Brasil, que foi fundado a partir da doutora Maria Helena, ela diz assim, que a vida é como um trapézio. A gente tem um período de escada para subir, né? A gente aprende determinados malabarismos para conseguir dar conta dos desafios da vida. A gente precisa de alguém que nos pegue com certeza no ar quando a gente se jogar na barra e fizer aquela volta, né, no ar. A gente precisa de alguém que nos pegue e a gente precisa ter confiança nisso. E a gente precisa de uma rede de impacto e proteção lá embaixo, que se acontecer algum problema no caminho, a gente possa cair lá e fique protegido, né? A experiência de fé é essa experiência de confiança, essa vinculação que gera uma segurança psicológica, né? Então, para os jovens, às vezes, a única pessoa, entre aspas, que entra em cena oferecendo segurança vem a partir da fé. E pode estar nessa identidade de grupo, por exemplo, em Jesus, né? Ou na crença em Deus. Nós precisamos ajudar os jovens escutando-os mais. Padre Gustavo, nós estamos no Setembro Amarelo, né? É um mês muito importante, temático, de campanha de conscientização sobre a saúde mental e a prevenção do suicídio. Como a igreja pode apoiar os jovens nesse contexto? Bom, isso que a Ana já falou já é muita coisa, a possibilidade de escuta, né? Me parece assim, Felipe, né, Ana, que toda vez que se oferece um espaço, por exemplo, um grupo em que eles possam se encontrar entre eles, em que este grupo não seja mais a 15ª atividade da semana do jovem, né? Que não seja o inglês, o futebol, não sei o que, quer dizer, que seja um local de vivências, de estar com outras pessoas e aproveitar o momento, né? E também como um espaço de proteção, isso tudo também colabora para que o jovem, por exemplo, ele traga suas angústias, né? Me parece que como o mundo exige muito hoje dos jovens, também não dá espaço para que eles expressem suas angústias. Né? Porque espaço para dar voz, né? Isso. Então, parece que isso é necessário também para os jovens, né? E pelo fato de estar com outros jovens que compartilham, por exemplo, né, nos grupos de jovens que compartilham uma mesma fé, me parece que isso ajuda a que eles tenham maior resiliência, que eles tenham uma confiança, que eles achem uma rede de apoio, né? Que eles achem pessoas que estão ali para apoiá-los, né? Então, seria o papel da comunidade como um todo, né? Mas concretamente eu vejo que os grupos de jovens, né, os movimentos pastorais, né, eles acabam sendo esse lugar onde o jovem tem uma experiência autêntica, né, da sua juventude. Então, os dogmas, né, que são apresentados a partir da fé, não como leis morais, né, mas como construção de significado e suporte, contorno e proteção à vida. Um dos temas que a gente mais escuta dentro dos grupos de jovens, acho que o Padre Gustavo tem bastante experiência, mais do que eu, mas o que eu escuto mais é a crise geracional, né? Por exemplo, essa falácia, né, que às vezes os pais, os mais velhos têm de dizer, você
não conheceu um mundo onde não existia celular, não existia essas facilitações todas, porque hoje você pega o celular e em 4 minutos você está dentro do Uber e que te deixa na frente da porta da casa. No meu tempo era tudo mato. Isso, a gente ficava às vezes 20 minutos, 1 hora no ônibus, numa parada de ônibus em pé, esperando, né, o ônibus chegar. Para nós era uma festa quando chegava uma carta do correio. Hoje vocês entram na internet, se conectam com o mundo todo, então a vida de vocês é muito fácil. Isso é uma agressão, né? Porque nós precisamos lembrar que se nós, como pais, oferecemos aquilo que não tivemos para os filhos, nós não podemos cobrar os filhos de terem uma vida melhor do que a nossa, né? Sim. Nós estamos construindo isso. Então, como é que essa mente, esses propósitos, essa lógica se constrói nesse mundo que não é o meu mundo, é um mundo melhor do que o meu, pode ser melhor do que o meu, mas que também tem as suas dificuldades, né? Dificuldades que talvez eu não conheça, porque na minha época elas não estavam tão presentes. Então, essa possibilidade de transformar uma crise geracional num diálogo onde há um encontro, empatia, compaixão e eco, às vezes é dentro das comunidades, nos grupos das comunidades religiosas que a gente consegue dar espaço para essa escuta, né, para os jovens. Me parece que nisso que tu fala também existe uma espécie de insegurança daqueles que deviam dar segurança em acolher as novidades, no caso aí, acolher as demandas dos jovens, né, porque como as coisas não acontecem mais como aconteciam, né, então muitas vezes os adultos têm dificuldade de entender, né, de acolher o novo, né? Talvez porque eles próprios não foram acolhidos quando foram jovens, né? E também porque tem uma crise social. Os pais de filhos de 15 a 24 anos hoje são os pais sanduíche, no sentido daqueles que viveram o mundo como ele era. Sim, antigamente, e ao mesmo tempo tiveram que se adaptar rapidamente às mudanças que a tecnologia trouxe, que transformou o nosso mundo hoje, né? Então também os pais se questionam, será que eu dei demais? Será que eu estou dando de menos? O que eu tenho que acolher? Que limite que eu tenho que dar? Eu puxo a corda ou eu dou a corda? Né? Isso é muito difícil também. Olha, né? Isso é interessante, essa observação, né? E sabe que a tua fala me recordou um filósofo contemporâneo aí que é muito lido ultimamente, que é o Byung-Chul Han, que é um coreano e mora na Alemanha, e ele traz algumas questões que hoje, por exemplo, toda a tecnologia e facilidades, elas têm um impacto muito pior, porque no momento em que você esperava pelo ônibus, você tinha que esperar, você tinha que, né, não tinha a facilidade de ter um Uber hoje ou de ter acesso a informações, você tinha as dificuldades práticas ao mesmo tempo que você era protegido de uma carga enorme de informações e influências, e que você então tinha um sofrimento, entre aspas, externo, né, mas não tinha um sofrimento interior. E hoje, como a gente tem tudo muito rápido, a comunicação, o transporte, né? A gente liga a televisão, o alimento, tu chama um iFood? Eu chamo iFood, né? Não precisa preparar, não tem o ritual de preparação, né? A gente pulou os rituais. Então, isso também gera uma certa agonia, porque se acontece alguma coisa lá no outro extremo da Terra, isso já me impacta. Antigamente, como tinha menos possibilidades de comunicação, também a gente não ouvia falar de uma guerra que corria do outro lado do mundo, ou mesmo o mercado não era tão interligado a ponto de algo lá influenciar diretamente no preço das coisas aqui. Então, é uma bênção e uma maldição, me parece, hoje em dia, a tecnologia, né, e o mundo que nós temos hoje, né. E isso, vamos pensar assim, isso gera um impacto, né, nos mais jovens, porque os adultos têm uma vida, entre aspas, estabelecida, né?
E os mais jovens estão construindo. Tem que construir tudo, né? E tem que construir tudo com uma carga muitas vezes maior do que... Fora a questão dos vínculos, que no passado as pessoas pagavam o preço da proximidade e da intimidade para se relacionar em vínculos de amizade duradouros, né? Hoje as pessoas não querem mais tanta aproximação e intimidade porque elas têm medo de se comprometer. Então a gente vive, como diz o Bauman, né, esse período dos vínculos liquefeitos, gasefeitos, né? Encontrar amizades sólidas, confiáveis, sustentadoras, passa a ser mais difícil, né? Do ponto de vista das crenças religiosas e espirituais, existem autores como, por exemplo, Colin Parkes, o John Bowlby, Kirkpatrick, que dizem hoje que a fé é uma forma de vínculo tão importante, ela entra em cena de uma forma, se ela for saudável, né, de uma forma tão consistente na vida, fazendo frente ao desamparo e à desproteção, que uma relação vincular com uma figura de fé é considerada psicologicamente uma relação tão importante quanto uma figura viva de um amigo, como por exemplo a relação que os jovens podem ter com Jesus. Psicologicamente essa amizade entra em cena e às vezes é essa amizade que dá conta de todo o resto, quando todo o resto falta. Perfeito. Só para concluir, né, acho que é algo que nós todos que vivemos esse ambiente da igreja, e não só, mas grande parte dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos, são do meio onde a gente vive, né? Então, o quanto isso nos... não é que nos facilita, mas quanto isso colabora para a nossa construção enquanto seres humanos. Né? E assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 22 de setembro, agradecendo a Ana, ao Padre Gustavo, que estiveram conosco nesse programa de número 100. A Ana esteve no primeiro programa, quando a gente retomou, lá no dia 30 de outubro de 2022, e o Padre Gustavo também é sempre nosso companheiro, quando a gente convida, ele sempre está pronto a estar com a gente. Agradecemos a vocês que estão aqui e a vocês que nos escutam, que nos escutaram, e desejamos a vocês uma ótima, abençoada semana. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.